Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre malha fina e cruzamento de dados pela Receita Federal. Muitas pessoas têm dúvidas, por que a minha declaração pode cair na malha fina, como evitar que a minha declaração caia na malha fina, quais são os cruzamentos que a Receita Federal faz, o que é possível a Receita Federal cruzar e o que eu posso fazer para legalmente escapar desses cruzamentos, escapar de ver a minha declaração retida na malha fina por ocasião de algum cruzamento de dados realizado pela Receita Federal. Bom, pessoal, primeiro é preciso chamar a atenção que em abril de 2021, o STF, em julgamento no plenário virtual, decidiu que é constitucional a incidência de imposto de renda sobre depósitos em conta corrente sem comprovação. Estava em discussão e havia essa polêmica, se era ou não era constitucional a aplicação de alíquota sobre os rendimentos que eventualmente depositados em conta corrente e o contribuinte intimado a fazer prova da origem desses recursos e em não comprovando, a Receita Federal aí então fazia incidir, aplicava sobre esses rendimentos aí o imposto de renda, né? E eventualmente cobrava também o quê? A multa agravada inclusive, né? Bom, então o STF decidiu, olha, é constitucional. Isso em função de um artigo, o artigo 42, salvo engano, de uma lei de 96. Então, essa dúvida já não é mais uma questão, ou seja, já está decidido, o STF julgou o quê? Se a Receita Federal, comparando os valores depositados em sua conta corrente, pessoa física ou pessoa jurídica, verifica que o valor depositado é superior ao valor declarado como rendimento tributável, a Receita Federal vai fazer o quê? Vai notificar o contribuinte, pessoa física ou jurídica, a que ele faça prova. Bom, de onde é que está vindo? Qual é a origem desse rendimento, desses depósitos? Não havendo comprovação, ou não havendo comprovação de que aqueles rendimentos já foram tributados, a Receita Federal aí vai fazer incidir sobre aquela diferença, né, o valor do imposto de renda, a alíquota do imposto de renda e vai efetivamente cobrar o imposto de renda e os acréscimos que dele resultarem. Pelo menos isso é o que está declarado nesse julgamento de abril de 2021 no plenário virtual do STF. Bom, nós vamos ver quais são os cruzamentos mais comuns, aqueles cruzamentos que a Receita Federal faz com mais frequência, né, que são mais corriqueiros e, eventualmente, são os cruzamentos que mais fazem retenção de declaração na malha fina. E o que você pode fazer para evitar que a sua declaração seja retida por ocasião do processamento, né, da Receita Federal nas declarações de rendimentos? Bom, primeira declaração que a gente pode verificar como de possível cruzamento, a DIMOB, que é a declaração sobre operações imobiliárias. Bom, pessoal, a DIMOB é a declaração que as imobiliárias, né, as empresas que trabalham com operações de compra, venda de imóveis, ela remete para a Receita Federal. Então, se você comprou, vendeu imóvel, a imobiliária, né, o cartório que fez aquele registro, ele vai informar a Receita Federal a alteração na matrícula daquele imóvel, ou daqueles imóveis. E a Receita Federal fica com aquela informação, esperando que você também faça essa declaração. E aí, apure ganho ou perda de capital, né? Então, se você comprou, vendeu imóvel e não declarou, pode ter certeza que foi para a Receita Federal, né, por parte do cartório, por parte da instituição que fez o registro dessa alteração na propriedade do imóvel, foi feita essa informação para a Receita Federal. E a Receita Federal vai cruzar a declaração que ela recebeu dos cartórios, que é a DIMOB, com a sua declaração de imposto de renda. E aí, se você não tiver feito a informação, a Receita Federal vai levantar ali uma flag, vai levantar ali uma bandeirinha, eventualmente vai poder, vai lhe enviar uma notificação para que você justifique essa ausência e aí faça a correção. Bom, a outra declaração que a gente pode citar é a DECRED, que é a declaração de operações com cartão de crédito. O que é isso? As administradoras de cartão de crédito, né, todas elas, são obrigadas pela lei que criou a DECRED, pela norma que criou a DECRED, a informarem a Receita Federal, não o detalhe. A Receita Federal não quer saber se você comprou na loja tal ou pagou gasolina no posto tal, não, ela não quer saber isso, ela nem pode saber em nível de detalhe.
mais a Receita Federal recebe o quê? O volume total de operações, de transações que você realizou nos seus cartões de créditos e débitos junto a estabelecimentos. E aí a Receita Federal sabe, bom, fulano de tal pagou ao longo de todo o ano de 2021 X mil ou X milhões de reais. Bom, se você pagou esse volume, se você comprou esse volume, há de se esperar que você tenha um volume de rendimentos compatível com isso. Então a Receita Federal compara o que ela recebeu da Decred no seu CPF, né, a movimentação que o seu CPF fez em cartões de crédito e débito, com o que você declarou de rendimento tributável. Bom, e aí eventualmente a Receita Federal, constatando que o valor que foi gasto de cartão de crédito, em cartões de crédito, em relação ao que você declarou de rendimento tributável, você obviamente deverá ser chamado para esclarecer, para justificar o que é que está acontecendo, de onde é que está vindo essa diferença, certo? Bom, pessoal, a outra declaração que a gente pode citar como no rol das mais comuns é a de MED, que é a declaração de serviços médicos, ou seja, aqueles profissionais e empresas que trabalham com serviços médicos, exames, consultas, cirurgias, enfim, todo o conjunto de serviços, né, e equipamentos que eventualmente foram aplicados, né, relacionados a serviços médicos, eles são informados à Receita Federal. E aí a Receita Federal vai verificar se na sua declaração de imposto de renda você declarou o valor do plano de saúde, o valor de consultas, exames, e vai verificar se aqueles valores que você declarou, que são dedutíveis para fim de imposto de renda, e aí nesse caso não há um limite de dedutibilidade, a Receita Federal vai verificar se esses valores estão compatíveis com o que as empresas, os profissionais da área de saúde informaram à Receita. É outro cruzamento possível de ser realizado. O cruzamento mais comum, acredito, o primeiro cruzamento que é feito, pessoal, é da sua declaração de imposto de renda com os dados que vieram da DIF, que é a declaração de imposto de renda retido na fonte. Ou seja, se você é empregado ou se você prestou serviço para alguma empresa, né, ou se você é servidor público, né, a fonte pagadora empresa, a fonte pagadora administração pública ou a fonte pagadora empresa tomadora do serviço, que pode ser um serviço eventual, ela tem que preparar a DIF, ou seja, ela tem que enviar para a Receita Federal, por CPF, quanto ela pagou de salário ou de serviços prestados e quanto eventualmente foi retido de imposto de renda para cada serviço desse prestado ou para os meses de salário ou meses de vencimentos, no caso de servidores públicos. Então, muitas pessoas caem na malha fina, por quê? Porque eventualmente esquecem, porque tiveram rendimentos além daquela fonte primária, né? Ou mesmo assim, vamos supor que a pessoa é autônoma e prestou serviço em janeiro, né? Prestou serviço em janeiro. Quando chega em abril do outro ano, ela esqueceu que teve aquele serviço que ela prestou em janeiro e que foi um valor considerável e que foi feita a retenção na fonte. E aí, havendo esse esquecimento da única fonte ou de uma fonte eventual, a Receita Federal, fazendo o cruzamento, levanta aí a flag. Então, aponta que há ali uma inconsistência e aí você fica com a pendência na sua declaração de imposto de renda. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre o que você precisa fazer para evitar cair na malha fina. Bom, como evitar a malha fina, né? O que você deve fazer para legalmente escapar da malha fina da Receita Federal? Primeira coisa é agir com honestidade, ou seja, você tem que fazer sua declaração tendo o espírito de que vai efetivamente informar tudo o que você tem para informar, de ganhos, né, de receitas e de pagamentos, certo? Porque mesmo os pagamentos, pessoal, mesmo aqueles pagamentos que não são considerados dedutíveis, a legislação exige o informe, exige a informação para fins de verificação de quê? Da sua capacidade de arcar com aquele conjunto de pagamentos. Então, a Receita Federal pode, eventualmente, verificando que você não declarou pagamentos, encaminhar uma notificação, abrir uma flag lá no sistema de acompanhamento de pendências no site da própria Receita. Então, o primeiro mandamento é agir com honestidade, inserir dados legítimos, ou seja, não querer inventar
Nada, absolutamente nada. Segunda, excelente essa opção aqui, é uma das opções aqui que eu podia dizer que são das prioritárias, é optar pela declaração pré-preenchida. É importante dizer que nesse ano de 2022, relativamente ao ano base 2021, a Receita Federal, ela lançou um serviço fantástico, um serviço novo, um serviço que facilita a sua vida, a nossa vida, quando estivermos preenchendo a declaração de imposto de renda. É o quê? A declaração pré-preenchida. Mas essa declaração pré-preenchida já existia. Qual é o serviço novo? Qual é a inovação? Qual é a novidade? A novidade é que você não precisa mais ter um certificado digital. Antigamente, até o ano passado, 2021, você, para acessar a declaração pré-preenchida, você teria que ter comprado um certificado digital. Esse ano 2022, a inovação é para aquelas pessoas que não têm certificado digital, mas que fazem o cadastro no site gov.br, então essas pessoas, ela no padrão prata ou ouro, ela pode já entrar no site da Receita Federal a partir do dia 15 de março, porque mesmo a declaração estando liberada, o programa estando liberado desde o dia 7, só a partir do dia 15 é que a Receita Federal disponibilizou a opção de declaração pré-preenchida. Por que essa declaração é a melhor maneira de escapar da malha fina? Na hora que você acessa o site, acessa o programa da Receita Federal e opta por acessar com gov.br, então automaticamente o programa vai buscar dentro dos cadastros, dentro dos registros da Receita Federal, as informações que ela já tem suas, certo? Ou seja, as informações da sua DIF, ou seja, para quem você trabalhou, quanto você ganhou, quanto você teve de rendimentos isentos e não tributáveis, além dos tributáveis, quanto foi retido de imposto de renda, quanto foi o seu 13º salário, quanto foi a sua contribuição previdenciária oficial, quanto foi o imposto de renda do 13º, por exemplo. Então, todas as informações já estão resolvidas aqui nessa declaração pré-preenchida. Se você tiver pago plano de saúde, também como o plano de saúde enviou a DIMED, então na declaração pré-preenchida já vem o valor que você pagou de plano de saúde. Então, o que é que você precisa? Se você fez a declaração no ano anterior, mesmo que tenha sido ainda pela declaração de preenchimento manual, mas se optou pela pré-preenchida, nessa declaração pré-preenchida já vem o quê? A sua relação de bens, relacionados ali os bens na posição do ano anterior. O que você tem que fazer é confirmar se eles vai ser repetida ou se houve alguma alteração, se você adquiriu mais um bem, ou se aquele bem que constava como da sua propriedade no ano passado, ele deixa de fazer parte do seu conjunto ali de patrimônio, certo? Então, a melhor opção para você escapar legalmente da malha fina é optar por essa modalidade, a declaração pré-preenchida. Faça a declaração com antecedência. Então, 2022, desde o dia 7, está disponível, desde o dia 15, a modalidade pré-preenchida. Então, quanto antes você fizer, menos chances você vai ter de fazer as coisas correndo, né? Menos possibilidade você vai ter de errar ali por pressa ou por esquecimento. Então, faça a declaração com antecedência. Essa é para os casais, né? Se fizer a declaração em conjunto, informe também os rendimentos do cônjuge, né? Mesmo que aquele cônjuge seja seu dependente. Se o seu cônjuge é também seu dependente para fim de imposto de renda, então você tem que informá-lo na condição de cônjuge dependente, mas também tem que vir ali acompanhados os rendimentos do cônjuge, se o cônjuge tiver oferido rendimento no ano anterior. Declare todos os rendimentos tributáveis, não tributáveis e na fonte. Pessoal, os tributáveis você tem que declarar, por quê? Porque sobre os tributáveis incide imposto de renda. Os não tributáveis e os na fonte que já foram tributados, esses vão na fonte. A exemplo do 13º. Ah, mas eu não preciso informar porque não vai incidir imposto de renda. Mas esses rendimentos, eles vão compor o conjunto de rendimentos que lhe dão ali a capacidade de fazer frente aos pagamentos que você realizou, ao eventual acréscimo de patrimônio, né, que você teve no ano da declaração do imposto de renda. Então, informe todos os rendimentos. Então, atenção para você inserir todos os rendimentos que estão ali definidos. Uma boa maneira de você lembrar de tudo isso aqui é pedir a cada uma das fontes para as quais você trabalhou, a cada uma das fontes
junto às quais você tem vínculo de emprego, né, o seu o comprovantezinho de rendimento, certo? Por quê? Porque mesmo que eles não tenham informado via DIF, você tem ali a informação para inserir. E atenção, se eventualmente você verificou que prestou serviço para alguma empresa ou que foi empregado de uma empresa durante um determinado período e essa informação não consta lá na DIF, na declaração pré-preenchida, você tem que pedir que a empresa retifique a informação, que corrija a informação, para que a Receita Federal possa ter o conjunto de informações válidas, efetivamente legais, para que você elabore sua declaração de imposto de renda da maneira correta, ok? Bom, não coloque o mesmo dependente em mais de uma declaração. Isso aqui é um erro muito comum, pessoal, quando temos pai e mãe, né? E aí os dois fazem declarações separadas e aí colocam o mesmo filho ou os mesmos filhos em duas declarações. A partir de um tempo para cá, a Receita Federal vem pedindo o número do CPF dos dependentes. Então é importante que o dependente ou os dependentes sejam usados em apenas uma das declarações, no caso aí dos pais, os responsáveis, né? Declare seu plano de saúde e de seus dependentes, né, de forma correta, o valor que você efetivamente pagou. Informe as despesas com educação, exceto as não permitidas. Eu vou deixar aqui, abaixo do vídeo, um link para um artigo que explica quais são as despesas de educação permitidas e as não permitidas, ok? Vou deixar também um link com a informação do curso para que você faça a sua declaração de imposto de renda completa, sem nenhum tipo de erro e acessando, inclusive, a tutoria da Unieducar, ok? Declare todos os ganhos e perdas de capital ou de renda variável, né? Os ganhos e perdas de capital, eles são muito comuns para aquelas pessoas que compraram ou venderam imóveis, por exemplo. Então, se você comprou, se você vendeu imóvel, na hora que você vende o imóvel, você tem que calcular o resultado daquela operação, né? Existe uma declaração separada, que é a declaração de ganho de capital, que você tem que baixar um programa específico, e essa declaração, pessoal, tem que ser preenchida logo no mês em que você efetivamente praticou a operação. Então, se nós estamos agora, por exemplo, em março de 2022, e você vendeu o imóvel em setembro de 2021, em setembro de 2021 é que você tinha que ter baixado o programa e feito o preenchimento completo dos dados de aquisição, valor de aquisição, dados de venda e valor de venda do imóvel. Para quê? Para que você apurasse se houve ali um ganho ou perda de capital. Lembrando que, no caso da venda de imóvel, a venda de um único imóvel residencial, o ganho de capital ou o imposto incidente sobre o eventual ganho de capital, ele é isento desde que você use o valor da venda para comprar um outro imóvel residencial num prazo de até 180 dias. Então é importante para quem vendeu o imóvel ter feito o programa, ter baixado o programa, ter feito o cálculo de ganho de capital, né? Ou de renda variável, né? As operações de renda variável também têm que ser ali informadas. Pessoal, essas eram as dicas rápidas aqui, básicas, de alguns dos cruzamentos possíveis que a Receita Federal faz para as declarações de imposto de renda. Não são só essas, não são só essas. Essas são as principais, as que você tem que ter mais atenção. E o que você pode fazer para escapar da malha fina é, inicialmente, fazer a opção pela declaração pré-preenchida, ok? Lembrando que eu vou estar aqui com outras dicas, com outras informações, com outros tira-dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, mande para a gente, que a gente vai respondendo todas. E, lembrando mais uma vez, vamos deixar aqui abaixo do vídeo, nas inscrições, o link para acesso ao curso sobre declaração do imposto de renda. Um abraço e até a próxima.